Vamos falar agora de conceitos e preconceitos, crenças, valores morais. Tudo isso move a sociedade. Até que ponto as pessoas estão certas ou estão erradas, hein? Uma coisa é certa, é preciso ter equilíbrio para se viver em sociedade. Do contrário, a gente pode viver casos onde a intolerância pode levar à morte. A nossa convidada de hoje para comentar este tema é a psicóloga Paula Baccelli. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada. Para falar de um assunto tão pertinente, tão importante em pleno século XXI, as pessoas estão indignadas, mas quando eu falo de indignação é bem diferente de intolerância, não é, Paula? Ah, sim, a gente precisa fazer uma parte conceitual, porque eu acho que isso ajuda até as pessoas a se posicionarem na vida, né? Então, por exemplo, intolerância ela está muito ligada aos seus valores muito pessoais, às vezes muito egoístas. Ela tende a gerar uma raiva descontrolada, portanto, ações que são perniciosas. Agora, uma indignação leva, geralmente, a uma ação transformadora, porque sem indignação não tem como ficar. Por que nós, seres humanos, estamos tão intolerantes à vida, às situações? Patrícia, é uma sequência de coisas, mas tem uma coisa básica que precisa ficar clara. Se eu fico intolerante, é porque eu estou numa função de medo. Então, as pessoas precisam trabalhar seus medos, porque elas ficam altamente reativas. Então, e dependendo pode fazer do tamanho essa do medo... correlação em relação ao medo? Sim, sim. O porquê? Com certeza. Ó, pensa você com medo, você precisa acionar o seu instinto de sobrevivência, seu instinto de preservação. Claro. Agora, aquilo num nível descontrolado, medo no nível descontrolado, o medo desconhecido, quer dizer, a pessoa que não se conhece, ela não tem noção dos seus limites, ela não tem noção nem dos porquês, dos praquês daquele medo, ela simplesmente vai reagir e vai perder o controle. É importante a gente pensar sobre Sim. isso. O Fernando Prado vai lembrar pra gente agora um caso triste no país. Fernando, a intolerância que levou à morte, né? Eu queria que você comentasse esse caso pra gente abordar aqui com a psicóloga Paula Baccelli. É verdade, Patrícia. Realmente parece que a intolerância tem cada vez mais crescido. Eu tenho aqui no computador, pedi pro Bruno colocar pra gente, algumas histórias de intolerância. São dois casos recentes. Eu tenho aqui, olha só, começando com esse, que é o Peterson Ricardo Teixeira. Ele tinha 14 anos de idade, né? Veio a falecer, foi assassinado aí pelos colegas de escola na cidade de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, na porta da escola. Isso porque uma discussão ali, uma divergência de pensamento, porque ele era filho de pais homossexuais. Ele e o irmão dele são adotados por pais homossexuais. E numa discussão de escola, alguma coisa que começou com bullying, né? Acabou levando aí ao assassinato dele. Achei uma pesquisa interessante que diz que o compartilhamento da violência na web vem crescendo no Brasil e no exterior, o que é uma preocupação, né, Patrícia? O que também aconteceu com uma jovem de São Paulo, uma menina de 17 anos, que foi agredida por 4 horas e o vídeo foi divulgado e compartilhado nas redes sociais. Olha como nós estamos aí chegando com o nosso nível de crueldade, eu diria. Achei uma pesquisa só pra gente fechar aqui, Patrícia, é o seguinte: os ataques virtuais, né, na internet, o número de páginas denunciadas por conter conteúdo de cunho criminoso, violento, tem crescido. De 2010 para 2013, olha só de homofobia subiu de 1.200 para 1.600 aqui. Nossa, quase. Aumentou muito. A xenofobia desceu um pouquinho, que é esse preconceito contra a nossa nacionalidade, né, de país para país. Mas a apologia à incitação a crimes, violência à vida, subiu de 1.600 para 5.500. Neonazismo, intolerância religiosa muito grave também, muito difícil isso no país, né? Então nós temos aí esses dados. 61% dos jovens na internet se comportam de forma diferente do que em outros ambientes. Ou seja, eles têm se sentido na internet com mais permissão para poder ser violentos, para poder dar a sua opinião de forma violenta. E é isso, acho que é um assunto muito interessante para a gente falar com a psicóloga agora. Será que a internet tem legitimado, tem dado esse espaço, assim, para o jovem? Por que isso? Bom dia. Então, e aí, Paula? Bom, aí é uma sequência de coisas, né, gente? Uma sequência de coisas. Nós temos que entrar com ações de leis, assim, tem uma lei muito fraca com relação à internet. Eu, particularmente, não entendo por que esses conteúdos ficam. A gente sabe que eles são controlados, porque os lugares onde eles ficam contidos, né, os sites todos, eles são monitorados. Então, cadê a lei que te preserva, né, com relação ao coletivo e esses conteúdos? A gente não está vendo nada ser feito. De compartilhamento. Nós temos um processo grave com relação à educação
educação. Nós temos uma educação falha que não é só no nosso país. A gente precisa parar com isso, como se o Brasil fosse o único que tivesse problema de educação. Nós temos problemas de educação graves. Eu tenho pessoas que eu conheço que moram fora, por exemplo, eu tenho clientes que eu atendo pelo Skype, por exemplo, nos Estados Unidos, e que já sofreu perseguição psicopata na cidade de Austin, nos Estados Unidos, por ser mestiça. Isso é uma questão de moral? Isso é uma questão de falta de moral, por exemplo? Olha, eu particularmente, como psicóloga, a gente tem visto isso ao longo dos anos assim. Existem duas coisas muito básicas em termos de frequência vibratória, de significado de vida, de energia, chama do que quiser. Que é o amor e os aspectos que o amor movimenta e o medo. Sim. E o medo tem muitas máscaras. Por exemplo, inveja é medo. Pode observar. Começa, né? A violência é medo. Eu fico num processo altamente reativo o tempo todo. Então, eu tenho que atacar para não ser atacado. Então, por falar nesse assunto, que o Fernando trouxe para a gente dois casos importantes aí, né? Graves. Daquele adolescente que foi atacado na porta da escola por ser filho de casal homossexual, né? O que leva o ser humano a tal atitude, né? Até aquela outra moça também, que foi agredida por 4 horas, né? O que leva ações como esta, né? O ser humano a cometer uma ação como essa? Patrícia, o ser humano está muito doente como um todo, né? Eu acho que a nossa complexidade, ela gera várias possibilidades, boas e ruins. Então, nós estamos lidando com as possibilidades manifestadas ruins. É o limite, é o não que está sendo dito com frequência? Uma questão educacional, uma questão de não consciência. Nós precisamos bater na tecla de tudo. Nós precisamos trazer um equilíbrio em todos os setores. Não adianta eu falar, por exemplo, que só a educação vai funcionar, porque a hora que uma pessoa estiver passando fome, eu não sei se ela vai suportar e não vai pegar, por exemplo, seu sanduíche. Né? E aí nós não podemos levar isso a um contexto de julgamento pura e simplesmente. Então, assim, não tem como olhar para uma situação dessa sem falar de todos os setores unidos, focados, num trabalho muito de formiguinha, sabe? E sempre constante, em função de uma autoeducação, de uma educação voltada para o meio ambiente. Agora mesmo lá fora esperando, a gente vendo uma situação de abelhas, né? Que eu acho que passou no programa anterior. Ok, a mulher foi atacada, o cachorro morreu, mas fomos nós que incomodamos as abelhas. Então, como é que a gente vai dar um jeito para não matar a abelha? Porque sem abelha nós não vamos sobreviver. Porque a gente tem discutido, Paula, em reuniões de pauta do Manhã Total, a questão da constituição familiar, né? Está faltando essa estrutura. O que pode ser, né? Falta de estrutura de grupos, Patrícia. Isso, desenrolar dessas ações que nós temos vistos e presenciado aí com frequência na sociedade. Falta de estrutura de grupos. Vocês aqui são grupos. Se vocês não tiverem equilíbrio, o programa não funciona. Em algum momento isso vai detonar. Agora, Patrícia, eu fico pensando também assim, só fazer um outro lado. Existe uma certa crueldade no ser humano também? Porque a gente pegar historicamente aí, né? Tantas pessoas iam para o Coliseu Romano para ver aquela coisa acontecer. Nós somos, ao mesmo tempo, sadomasoquistas e plenamente bondosos e equilibrados. Só que a gente tem aquele start, né? A gente tem um limite, né? Até onde ir. Mas a gente tem um lado mal também, né? Sim, e aí aquela velha história, uma história que vive correndo na internet aí, que tem hora que eles falam que foi um índio e o seu aprendiz, outra hora é o mestre zen e o aprendiz, mas a história é assim, que a gente tem 2 animais que vivem brigando entre si dentro da gente. Um é bom, maravilhoso, pleno, fantástico, e o outro é péssimo, cruel, violento, agressivo, egoísta. Aí o discípulo pergunta para o mestre, então, mas qual deles vai vencer? Aí ele olha para o discípulo e fala, aquele que eu alimentar mais. Então é uma questão de escolha de posicionamento de vida, só que a gente precisa dar suporte para as pessoas se conhecerem, se perceberem, atuarem na vida com mais essa segurança. E usarem esse lado mal o tanto necessário, porque ele também é importante para a defesa do ser humano. Sim, mas ele não precisaria entrar na crueldade, né? Isso aí já são as questões de distorção. Extremas, né? O que a gente chama de lado mal saudável, vamos dizer assim, é aquele que coloca o limite. Olha, Patrícia, você não pode continuar pisando no meu pé deliberadamente. Está doendo, está me machucando, então se você não tirar agora, eu retiro o meu pé. E aí depois a gente discute se a gente vai conviver ou não. Nós temos participações, é um assunto que gera tanta discussão, tantas opiniões. Os internautas estão participando com a gente, agradecendo aí vocês de casa, já estreando o nosso WhatsApp. Que delícia, hein, Fernando? Muita gente comentando. Dá pra gente ter alguns comentários já citados aqui? Dá sim. Inclusive tem Patos de Minas participando com a gente, Tuiutaba, a cidade de Uberlândia, com certeza, Frutal. Muito obrigado pela participação sempre. Estamos no WhatsApp então, 9897 1000. Só mandar sua mensagem pra gente aqui, tá? Perguntamos também ontem
na nossa rede social. Você acredita que as pessoas são mais agressivas na internet? Quais foram as respostas? Tivemos algumas respostas aqui. Temos aqui, ó. Cíntia Rodrigues. Acho que são mais sinceras. Elas acham que no mundo virtual elas terão uma capa da invisibilidade, só que não é verdade. A Tatiana Jesus disse, além de serem agressivas, não conseguem respeitar a opinião dos outros. Eu acho que é uma outra questão bastante importante, né? Tá aí o que a gente discutiu. O João Antônio também dizendo aqui, com certeza existe na internet. Eles aproveitam isso porque, né, porque tem essa questão da distância e agridem. E geralmente começam com uma fofoca. Resumindo, a internet é um grande meio agressivo, começando pelas torcidas organizadas em estádios, né? Então ele coloca isso também pra gente. A Marinês participou aqui pelo WhatsApp dizendo que ela não se acha intolerante, mas ela, pelo contrário, tem que trabalhar a tolerância todos os dias na internet, senão perde a paciência fácil. Sim, olha, tá vendo como é que é o caminho, né? As pessoas sempre pedindo respeito, a questão do limite, né? A tolerância, que é um exercício diário e tem que ser mantida. Sim. Mas hoje, em meio a tantas situações, realmente não tem sido fácil, né? Manter a tolerância, porque a falta de respeito está dominando, né, as situações. Nós precisamos melhorar as lideranças dos grupos como um todo. Você citou família, família é um grupo. Aqui é um grupo, o grupo escolar, os grupos sociais de um modo geral. Nós precisamos melhorar o desejo das pessoas por significados melhores na vida, né? Porque quando uma pessoa tem significados melhores na vida, sei lá, o significado dela é sempre voltado mais para amor, acolhimento, respeito, ponderação, alegria. Essa é uma pessoa segura, ela não tem necessidade de agredir ninguém, não tem ninguém roubando nada dela, ela é plena. E a tolerância, Fernando e Paula, começa pela educação, né? Esse é o caminho. É verdade. Educação. Ter aquele momento ali de ler a opinião do outro na internet, ou saber de uma coisa, mesmo que você não concorde, mas guardar para você também, não é? E até que a pessoa pense, será que eu tenho necessidade de colocar alguma coisa? Porque, de certa forma, eu estou num processo de agressão. Eu vou gerando violência ali, pra quê? Vamos parar Sou responsável por aquilo, porque isso aqui é um veículo, né, que não vai voltar. Eu acredito que a gente não vai regredir em termos tecnológicos, então nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Acredito que a gente está numa infância ainda de rede, né, uma infância de conhecimento, tá tirando o meio de campo, comunidade, né? Do próprio comportamento virtual. Sim. A gente não sabe direito, né? Nós estamos experimentando agora como é que isso funciona, como que afeta, o que que gera. Só que eu acho que a gente já tem informação suficiente para voltar para um adulto interno e falar, não, gente, chega de bagunça, né? Vamos fazer alguma coisa de bom, porque é algo que pode salvar vidas, a informação está mais perto, corre mais rápido. Então, assim, a gente precisa de se responsabilizar por aquilo que é nosso. Porque, por exemplo, você fala, problema da violência é não sei da onde. O problema do político é não sei da onde. O problema econômico. Não, isso é problema nosso. Quem faz a economia somos nós, quem faz a política somos nós. Né? Quem faz a internet somos nós. Então é um problema humano. Chega de intolerância, né, Paula? Esse é o caminho. Fernando, obrigada pelas participações, aos internautas, você de casa que participou. Muito bom o seu depoimento e vamos ser tolerantes, Patrícia, então, a começar a partir de agora, né? Sempre. Ao sair de casa ou mesmo dentro de casa. Pequenas coisas. Pequenas atitudes, pequenas ações. Tá certo? Um beijo pra você, Obrigada, um ótimo dia. Adorei recebê-la como sempre, viu?